Olá, que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações. É com muito carinho, com muito amor que nos encontramos mais uma vez aqui, reunidos pelo canal da Fraternidade Espírita Ramatiz, ainda distanciados fisicamente, mas buscando manter uma relação afetiva, de vinculação, através dos pensamentos, através dos estudos, da reflexão, para que possamos nos mantermos em comunhão de sentimentos, nesse ideal, que é o ideal do bem, do amor, da busca da verdade, da ampliação da nossa consciência, para que a gente então possa ter maior segurança e maior conforto íntimo para enfrentar as questões e os desafios da vida. Então esse é o objetivo maior, para que a gente possa manter o nosso trabalho da nossa casa tão querida e que nos faz tanta falta, mas são momentos então que a gente destina para que a gente possa manter essa vinculação através dessa comunhão de pensamentos e de sentimentos. Como disse, o nosso objetivo é falar sobre o tema suicídio e laço social. A Ramatiz destinou alguns temas diretamente relacionados com essa questão. Semana passada, nossa irmã Marluza falou com muita propriedade sobre suicídio, Viver é a melhor opção, que é embasado no livro que tem esse tema do jornalista e expositor espírita André Trigueiro, e que nos trouxe uma série de questões relevantes que tratam sobre o tema. Então, essa semana eu também tenho conhecimento e até embasei os estudos de alguma forma sobre essa leitura, mas a literatura espírita também traz livros muito importantes, como de Ivone Pereira, que trata também da questão do suicídio, e muitos outros também que tratam dessa questão. Mas nós então preferimos abordar de um aspecto mais social, levando em consideração que esse tema ele sempre foi um tema muito vinculado a julgamentos morais, voltado muito à conotação individual do sujeito, e sempre causou um certo desconforto tratar-se desse tema. Aliás, falar de morte em geral na nossa sociedade ocidental ainda também, de certa forma, é um grande desafio, existe um certo tabu, um certo receio, um certo medo, tendo em vista principalmente o valor, as coisas materiais. Então, o desconhecimento do fenômeno da morte, ele é muito pouco discutido, ele é muito pouco enfrentado. Então, nós temos normalmente muitas dificuldades em passar pela transição da morte do corpo físico, nos momentos finais, seja de pessoas que estão em estado já de uma idade avançada e que está naturalmente se aproximando mais desse período, seja da perda física de pessoas jovens em acidentes, Então sempre, normalmente é um trauma muito grande
para aquelas pessoas que convivem de perto, porque normalmente nós não queremos pensar na morte de maneira em geral, nós deixamos sempre para depois, como se esse dia não fosse chegar para cada um de nós. Então a gente vai sempre postergando e não encarando essa questão como uma situação de ordem natural, e até tratamos isso de uma forma bastante imatura. E a doutrina espírita nos possibilita essa compreensão, até porque ela vem nos trazer, através das pesquisas, dos fenômenos, dos estudos, dos embasamentos e da própria atuação do mundo dos espíritos, da própria intervenção, desses espíritos, onde afirma que a morte, na realidade, ela não existe, que ela, na realidade, nós deixamos o corpo físico, mas o espírito, ele é um ser imortal. Então isso nos traz uma esperança, isso nos traz um outro sentido real da vida, do conhecimento, de que realmente somos espíritos, que a partir do momento que fomos criados, nós então não morremos jamais. Então essa é o ponto de partida da doutrina espírita, que de fato nos ajuda a entender e a nos confortar diante dessa situação. Mas como nós estávamos falando, tratar da questão do suicídio ainda muito delicado, e tem que ser tratado com delicadeza. O próprio André Trigueiro, ele nesse livro, ele traz a seguinte informação, que existe inclusive um manual de informação voltados para profissionais de imprensa e outros profissionais, para saberem como noticiar, por exemplo, o suicídio. Porque dependendo da forma como ele é vinculado, ele pode sim suscitar ideações suicidas, mas isso não deve ser o gancho para que a gente não converse sobre o tema. Então, se é necessário tratar do tema, que ele seja tratado com responsabilidade, que as pessoas possam se capacitar, que elas possam entender, a Organização Mundial da Saúde, ela traz aí várias diretrizes, e traz aí várias informações importantes de como falar sobre o tema, de como tratar sobre o tema. A Marluza, na semana passada, trouxe para a gente a história do romance do Werther, desse jovem que ele se tira a sua própria vida por um romance não correspondido, por um amor não correspondido. E aí, isso no século XVIII, o alemão Goethe escreve esse romance e fica entendido então que logo após a publicação, muitos jovens, por se identificarem com essa situação, também tiraram as suas próprias vidas. Esse livro foi retirado, ele foi até acusado de assassinatos, enfim, isso causou um grande impacto na sociedade, e outros também tiveram, como Romeu e Julieta. Então, há sim que ter esse cuidado, porque pode acontecer, o que também passou-se a chamar de efeito Werther, ou que seria o mimetismo, você repetir aquelas mesmas ações, porque você se identifica. Então,
É por isso que é importante, né, saber como tratar, principalmente a mídia. Mas a gente vê que não há um enfrentamento na questão desse problema da humanidade, e que na realidade pouco se fala sobre o tema. No século XIX, Émile Durkheim, que foi considerado o pai da sociologia, ele trata já do suicídio, né, já no final do século XIX, ainda que as suas pesquisas, né, consideradas hoje, elas sejam entendidas com algumas limitações, porque hoje nós estamos no século XXI, né? Muita coisa muda, a dinâmica social, a estrutura, tudo muda, mas ele já vem falando para a gente que o suicídio é algo muito complexo, né? E ele deve ser considerado um problema social, né? E que tem suas raízes vinculados à própria estrutura da sociedade, como essa estrutura se organiza. Então, nós sabemos hoje que o suicídio não é somente uma questão individual, mas que ela está ligada a determinados tipos de fatores. Ele é considerado um problema multifatorial, porque aí existem questões culturais, sociais, psicológicas, que envolvem uma série de determinações que podem produzir ali um efeito naquele sujeito, que não somente ali um aspecto daquele fato, mas sim que ele pode estar vinculado a determinantes sociais que perpassa a vida dos indivíduos. Quando a gente fala de laço social, a gente entende que o laço social é considerado de extrema relevância para a nossa vivência. Quando a gente fala de laço social, nós não estamos falando somente da relação afetiva da nossa família, com aqueles que nós temos uma parentalidade, mas consanguínea, mas de toda uma relação afetiva com aqueles que nos cercam, sejam parentes, amigos, companheiros de trabalho. E nós entendemos que esse laço ele é importante para nos sustentar, né, na nossa dinâmica da nossa vida social. Ela é importante para que a gente tenha uma base segura, tanto da nossa convivência, mas principalmente no momento da gente enfrentar os grandes desafios da vida, porque esses laços sociais, eles acabam dando o suporte necessário para que a gente possa então ter um maior amparo, um sustento, encontrar no outro esse aporte, essa sustentabilidade que muitas vezes sozinhos, isolados, nós nos sentimos muito mais fragilizados. Então, quando a gente coloca essa situação da importância do laço social, entendendo toda essa conformação da sociedade de forma geral, né? Mas se nós vivemos uma sociedade extremamente individualista, focada nos interesses egoísticos, né? Voltados cada um para dentro de si mesmo, esses laços eles se enfraquecem, eles não têm, são laços
fragilizados. E isso vai impactar diretamente as nossas vidas, seja em todos os âmbitos. Nós sabemos que vivemos numa sociedade capitalista, e a sociedade capitalista por si só, ela é uma ordem societária que ela é embasada em valores extremamente materialistas, em valores onde cada um busca, de forma desenfreada, as suas necessidades, pouco se importando com aqueles que estão à sua volta. É da própria dinâmica dessa sociedade esse olhar individualista, aquele que é cada um por si, como dizem muitos por aí, e Deus por todos. Então, vejam que a própria estrutura da nossa sociedade, ela já nos coloca num patamar de fragilidade social. E nós encontramos essa fragilidade principalmente no âmbito das relações sociais. Então, nós estamos expostos, na verdade, ficamos expostos a muitos riscos, como no caso, por exemplo, que é um grande também fator de risco, quando nós vivenciamos momentos quando a nossa economia, por exemplo, está ruim, quando nós estamos vivenciando momentos econômicos de desemprego, de refração da economia, porque tudo isso vai impactar a nossa vivência. Nós sabemos que essas causas podem contribuir para que indivíduos se sentindo de maneira fragilizada diante de um contexto social, principalmente numa sociedade ainda extremamente vinculada a padrões patriarcais, a padrões de que ele, o homem, por exemplo, tem um determinado papel, que ele precisa ali exercer esse papel diante da sociedade. Muitas vezes esse indivíduo ele vai se sentir excluído desse processo, e isso, por exemplo, é um fator extremamente que pode contribuir para uma situação do autoextermínio. O próprio livro do André Trigueiro, então, ele sai dessa leitura muito individualista, moralizadora, para tratar o tema de forma ampliada, reconhecendo aí as questões multifatoriais, de uma complexidade social que envolve todo esse processo daquelas pessoas que cometem o suicídio, por envolver aí todas as questões que nós pontuamos, como o próprio tabu, como a sociedade materialista que nós vivemos, a própria questão do individualismo, dessa sociedade capitalista que produz esse olhar, das próprias relações sociais de trabalho, muitas vezes extremamente opressoras, que coloca o trabalhador numa situação de exploração, de não dignidade, da falta de recursos
né, de uma economia frágil. Então, são diversos os fatores que podem levar as pessoas a pensarem sobre isso, porque todos nós, né, independente de termos ou não o conhecimento da vida, do real sentido da vida, ninguém está sujeito, né, a pensar no momento de fragilidade, a pensar sobre essa questão. Nós somos seres humanos, né? Eu tenho assim pensado muito sobre isso, porque às vezes nós nos achamos que por termos conhecimento, né, por exemplo, que a vida continua, né, do real sentido da vida, que a gente está isento. E nós somos seres humanos, e eu vi por 2 vezes 2 relatos que me tocaram profundamente, que foi o do expositor espírita, né, Rossandro Klinger. Ele já tinha conhecimento da doutrina espírita, e onde ele relata que ele estava passando uma dor extremamente profunda, e ele passou a noite inteira ali tentando né, cometer o ato. E do próprio relato do nosso querido Divaldo Pereira Franco, onde ele também já era médium, era espírita, tinha conhecimento da vida mais do que ele, porque ele vivia em relação constante com os espíritos, e ele pensou seriamente em tirar a sua vida, né? E chegou, enfim, a se posicionar para isso, né? Lá na Bahia, e ia se atirar, né, de um local lá muito conhecido, quando eis que surge a sua irmã, Nair, que havia alguns anos se suicidado, né, tirado a sua própria vida por conta de uma situação familiar. E ela então aparece, né, e aí faz a intervenção, e ele então se conscientiza ali daquilo que ele iria cometer, né, da insanidade, né, que ele iria fazer, até porque ele tinha conhecimento de que a vida não acabava naquele momento, e que sim, só ia, né, causar mais dor e sofrimento. E ele então se recupera daquele momento ali. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes a gente acha, né, que a gente está imune, que os palestrantes, que os grandes oradores, que os grandes... ninguém está imune, né? Nós somos seres humanos, estamos num processo evolutivo. Então, o que eu quero chamar a atenção com isso é que, de fato, né, isso perpassa por toda a humanidade. É um problema que pode, né, acarretar a cada um de nós, que pode ser ventilado por cada um de nós em diferentes momentos da vida, né? Mas que a gente também tem condições, né? A gente tem condições de identificar esses momentos e buscar transformar, né? Ressignificar, porque as pessoas, elas não querem se matar, elas não querem tirar a sua própria vida. Na realidade, elas querem acabar com aquela dor, com aquela situação limite, que para elas é o limite delas, né? Então, e muitas vezes é um refúgio equivocado. Nós sabemos disso, espíritas, né, que temos esse conhecimento, mas que por vezes na nossa vivência aquela dor é muito grande. Então,
mais uma vez refletir da importância de estabelecermos laços sociais, né, saudáveis, amorosos com a nossa família, com as nossas relações, naquilo que nos é possível estabelecer, tanto para nos proteger também, né, para nos ajudar a proteger, mas também para que a gente possa estender a nossa mão para aqueles que estiverem passando por momentos de dificuldade, porque esses laços sociais, eles vão nos manter ali de alguma forma mais seguros, mais estabilizados, quando nós temos então mantemos esse vínculo de afetividade, olhando para o nosso próximo como nosso irmão, né, de caminhada, também expostos aos desafios da vida em geral, né, das angústias, né, das dores, dos processos de adoecimento. Então a gente começa a olhar para o outro com mais empatia, com mais amor, com mais fraternidade. Destacando aqui, como nós falamos, porque a gente precisa ir na contramão de uma sociedade que é muito vinculada aos valores da superficialidade, né? Onde a gente precisa, onde a gente está amparado por padrões falaciosos, né? Então tem o padrão da beleza, o padrão da estética, o padrão financeiro, né? As ditaduras, né, que de forma geral nos colocam em situações que muitas vezes nós não sabemos lidar, que nós ainda temos dificuldades em lidar. E aí, quando a gente então consegue manter uma vinculação com aqueles mais próximos, né? Também dentro das nossas instituições, sejam elas religiosas ou de trabalho, manter uma vinculação saudável, nós estamos então mantendo ali uma sustentação para que a gente possa se fortalecer frente aos desafios da vida. E aí, por último, fazendo um link, né, com a nossa doutrina, que nos traz tantas informações importantes em relação à vida, né, do espírito imortal, essa vida que não cessa, essa vida que é infinita a partir do momento que Deus nos criou, e que vale a pena, né, viver, enfrentar os desafios da vida, porque nenhum de nós está livre, né? Nós estamos vivendo ainda no mundo de provas e expiações, então todos nós temos as nossas dores, as nossas fragilidades, e a gente precisa, né, buscar o sustentáculo, né, para que a gente possa lidar melhor com todas essas situações. E a doutrina espírita nos faz um convite constante, né, para que a gente então faça essa busca interna, né, dentro de nós mesmos, para a gente se fortalecer, né, perante os desafios que a vida nos proporciona, nos trazendo um cabedal de informações, né, de estudos, para que a gente possa ampliar o nosso olhar
de que a vida continua, né, e que vale a pena viver, que nós estamos, né, vivendo um processo evolutivo e que estamos todos, né, de forma geral, passando também por dificuldades, que as nossas dificuldades não são só nossas, né? Que o outro também passa dificuldade, cada um da sua forma. Então a gente começa a olhar o mundo de forma mais normal, né? Sem achar que o outro vive uma situação privilegiada, até porque Deus não é injusto e Ele nos coloca todas as situações que nós vivenciamos de acordo com as nossas possibilidades. Então a gente precisa buscar forças internas, né, para entender melhor o sentido da vida, compreender que ela não se extingue jamais, né, que ela continua. Então a gente vai se fortalecendo com essa ideia e também, né, na nossa vida social, buscar também fomentar a nossa participação, não só individual, mas coletiva, né, nos processos sociais, de enfrentamento a tudo aquilo que nós vivenciamos, né? Desempenhar o nosso papel enquanto cidadão, né? Buscando ampliar aí as formas de enfrentamento das questões que afligem a nossa sociedade, né, de forma geral, né, que nós sabemos que são muitos os desafios, né, de questões sociais que nos afligem, que nós temos também um papel muito importante nesse processo de crescimento coletivo e que podemos sim nos ajudar mutuamente, crescendo, nos desenvolvendo, né? E que a gente possa estar atento a esse processo, né? Da busca também, de fazer a nossa parte, né? Estendendo a nossa mão, a nossa afetividade para aqueles que estão junto conosco nessa mesma caminhada, né, buscando um olhar sensível, né, para aqueles que muitas vezes nos sinalizam que precisam de ajuda, mas muitas vezes pela nossa insensibilidade a gente não consegue identificar. Então é importante nós estarmos atentos e entendermos que fazemos parte de um mesmo processo, né, enfrentamos também grandes desafios, né, que não estamos à parte, né, mas que podemos, né, nos fortalecer, principalmente a partir do entendimento que esta doutrina bendita nos auxilia, trazendo tantas informações para que a gente possa enfrentar todos os percalços da vida com mais equilíbrio, com mais assertividade, com mais segurança, buscando crescer, né, e superar e ressignificar a nossa vida. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz.